Oi, pessoal. Eu sou a professora Juliana, de interpretação, e eu estou aqui hoje com esses alunos incríveis, que a gente vai conversar um pouquinho sobre foco e dedicação aos estudos. Então, a gente chamou a Sofia Borges, que passou para Direito, o Gustavo Carmo, que passou para Medicina, e a Isabela Catalá, que passou para Odonto na FUVEST, passou na UERJ, UFRJ e na Unicamp para Engenharia Civil, certo? E aí a gente vai fazer um bate-papo. Como é que foi a rotina de vocês? Essa é a grande intenção. Inclusive, essa é a minha primeira pergunta. Assim, qual foi a rotina de estudo de vocês para vocês conseguirem alcançar esse resultado, que é um resultado incrível, né? Como é que foi? Quanto tempo de estudo? Como é que vocês organizavam? Mas vamos começar assim. Qual que era a rotina de vocês? Olha, eu ia pra escola, né? E na escola eu tentava, de quando eu entrei no terceiro ano, eu estabeleci um foco direcionado para qual vestibular eu ia fazer. Então, desde sempre, minha primeira e única opção foi o Enem. Então, eu só ia fazer provas do Enem. Então, eu imprimia todas as provas possíveis que eu tinha acesso do Enem, eu levava pra escola. E durante aulas que eu não queria muito ver, aí eu fazia as as questões do Enem, e chegando em casa eu fazia a mesma coisa. No terceiro ano eu não foquei em ver teoria, porque eu já tinha uma base muito boa do primeiro e do segundo ano. Então o terceiro ano foi basicamente só focado em fazer questões do Enem e fazer redação. Então acho que eu ficava fora a escola mais umas 4 horas estudando, não era muita coisa. Bom, nessa questão, acho que a minha rotina era bem parecida com a dela. Eu vinha para a escola. Eu sempre na escola eu sempre fui bem, quando o professor tá dando aula, sempre bem focado. E daí em casa o que eu trazia muito era essa questão de exercícios também. Eu acho que teoria também, para mim, eu sempre só deixei em último caso realmente eu percebi que não absorvi nada da matéria, porque eu acho que os exercícios sempre, os erros no exercício me ajudaram mais do que realmente só ficar na teoria. E era bem isso, bem usar muitos exercícios mesmo. Eu acho que pra mim também não foi diferente. O que me ajudava mais era exercício e, igual ele falou, corrigir os exercícios. Então, talvez alguma coisa que eu errasse, aí sim eu buscava alguma explicação, tirava dúvida com o professor, mas também fazia exercício. E eu gostava muito de lista, eu gostava mais do que fazer as questões do próprio material, porque eu acho que era mais direcionado, às vezes mais aprofundado ou mais atualizado. E como é que ficou o ânimo, assim? Porque é um longo ano de estudos. Como é que teve algum momento que vocês se sentiram desanimados, assim, no ano passado? Definitivamente. Definitivamente? Nossa, eu ficava muito cansada. Tinha horas que eu não aguentava nem olhar pra apostila. E eu via que eu precisava de um tempo pra mim. Tinha dias que eu falava, hoje não é dia de estudar. Então, assim, muita gente prega que tem que estudar, sei lá, segunda a segunda. Pra mim nunca deu certo isso. Pra mim tinha que ser segunda a sexta. Tinha dias raros que eu estudava no sábado, mas era sempre muito direcionado porque eu preciso de um tempo de descanso, senão eu não consigo ficar. Com certeza, né? Eu acho que, pra mim, eu não tinha muito esse hábito de estudo nos outros anos. Eu acho que aqui enfrentei esse desânimo muito no começo do ano, né? Tendo que estudar uma coisa que eu não estava tão acostumado. Mas é uma coisa que depois eu fui me acostumando um pouco mais. E isso mesmo de, tipo, respeitar o seu cansaço também. Tinha momentos ali que eu preferia só tirar tudo, tirar tanto o celular quanto o estudo, só resetar um pouco a mente. Eu acho que esses momentos faziam a total diferença para eu sempre voltar com ânimo maior, né? Para continuar sendo eficiente no estudo. E você, Isa? Eu acho que pra mim foi pior no final do ano, porque eu tava viajando muito pra fazer prova. E só o Enem foram 2 finais de semana. E eu acho que viajar pra fazer prova é muito cansativo, porque você não tem mais final de semana livre, é sempre prova. Mas eu acho que foi um pouco mais tranquilo pra mim do que pra eles, porque eu não tinha pressão de passar. Então eu tava cansada, mas eu não tinha tanta cobrança. Mas desânimo sempre tem. Então eu acho que no final do ano foi pior. E no desânimo, vocês falaram em resetar, descansar, largou o celular. Eu achei isso bem legal, Gustavo. Tipo, larguei até o celular para resetar mesmo. Mas, além dos hábitos de estudo, vocês acham que uma atividade física, uma atividade de lazer foi essencial nesse processo? Vocês faziam isso?
Então, no início do ano, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ter tempo se eu fizesse essas coisas. Então, eu parei de fazer academia, parei de fazer coisas que eu gostava, porque eu achava que tomava meu tempo, só que virou uma bomba relógio. Porque eu estressei demais a minha cabeça logo no início do ano, eu cansei muito rápido no início do ano, então teve 2 semanas que eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu ia pra escola e dormia. Aí eu falei, não, preciso acalmar. Aí eu voltei a fazer academia, coisas que eu gosto, e fui conciliando o estudo com isso. Pra Você mim, também? No meu caso foi, tipo, oposto, completamente. No começo do ano, eu fazia ali exercício, eu corria bastante e tudo mais. E sempre me ajudava muito, tipo, eu voltava revigorado e era, tipo, perfeito. Tipo, esse negócio de resetar que eu falei e, tipo, sair pra, sabe, dar uma corrida, fazer um exercício assim, me ajudava, quando eu voltava mais tranquilo e menos nervoso. Só que com o passar do tempo, eu acabei percebendo que eu, pessoalmente, precisava de mais tempo pra estudar, que eu não tava conseguindo dar conta. Mas aí foi no finalzinho já, né, que tava bem próximo, eu falei, não, agora eu vou largar tudo e só focar. Mas foi só por pouco tempo, porque se eu tivesse tentado fazer isso o ano inteiro, eu teria certeza que teria dado errado. Você faz isso esse ano? Porque você é um caso especial, porque você estava no segundo. Você tá fazendo academia, alguma coisa, além de só estudar ou não? Tô, mas eu acho que bem menos, assim. Antes eu ia de segunda a quinta ou de segunda a sexta, e aí agora eu vou 2 vezes na semana, estourando 3, porque é muito difícil. Tipo, se eu for na academia e fizer uma coisa rápida, são 40 minutos, mais tipo uns 10, 15 de ida, mais 10, 15 de volta, sabe? E ainda mais se for no meio da tarde, eu acho que perde muito tempo, então eu busco fazer pro final da noite. Mas é muito difícil fazer mais do que isso na semana, mas faz muita diferença pra mim. Porque eu acho que fazendo algum exercício, algum esporte ou academia, eu consigo parar de pensar um pouco que eu preciso estudar e eu consigo dar uma relaxada. E vocês dois têm uma coisa que é legal. Você fez fora? Sofia, eu não lembro, não. Você focou só Enem, né? Não, só Enem. Vocês dois têm uma coisa legal, que vocês fizeram vestibulares fora. Você até falou do cansaço da viagem. Eu queria que vocês falassem um pouco como foi a experiência com o FUVEST, com o Unicamp. Vocês foram sozinhos? Você me falou que você foi com a sua irmã, né? Você foi com a família. O que vocês acharam quando chegou lá? Né, de ver a quantidade de pessoas, a quantidade de cursinho que monta stand na porta. Isso rolou na escola de vocês? Sim. De cursinho montando stand na porta das escolas, onde vai fazer a prova. No caso da FUVEST, ano passado rolou uma chuva, não sei se vocês pegaram chuva onde vocês fizeram, né? Rolou uma chuva bem no momento de chegar na prova. Falem um pouco aí como é que foi essa experiência do vestibular fora. Cara, eu acho que foi uma experiência que eu nunca tinha tido, porque eu nunca tinha ido pra São Paulo também. Então ver aquela cidade grande, ver muita gente, foi um negócio que no começo amedrontou um pouco. Eu fiquei um pouco nervoso, mas é que quando eu fui fazer o Unicamp, eu tava com o meu amigo Guilherme, da minha sala, e depois na FUVEST tava com a minha irmã. Então, por estar com, assim, pessoas, eu não tava sozinho, acabei que eu rapidamente já esqueci, né? Eu já tava confortável com eles, e fui fazer a prova. E é uma prova que deu medo, pra ser honesto. A FUVEST, principalmente a FUVEST, eu acho que eu peguei uma questão difícil logo de primeira. E aí deu um pouco de medo, mas tudo foi bem parecido. Deu bastante medo, mas no final eu me acalmei. Em questão de cansaço, por estar acompanhado, eu acho que eu não senti tanto. Só na hora de embarque, desembarque, assim, que você tava nervoso pra dar tudo certo. Mas em questão de achar lugar de prova, assim, acho que foi mais tranquilo. Eu acho que pra mim isso de assustar, chegando lá foi um pouco mais tranquilo, porque eu fiz no ano anterior também, fiz FUVEST. Então eu já conhecia, por exemplo, o lugar, e eu fiz no mesmo lugar, os 2 anos. Então eu já conhecia a escola, e é uma escola muito boa de estrutura. Mas, assim, foi tranquilo porque eu fui com a minha mãe, e nas 2 provas eu fui com outra pessoa. Na Unicamp, eu fui com outra amiga, e aí a gente inventou de ir num parque de diversões no sábado, a prova era do domingo. E aí a gente chegou lá umas 10 da manhã, eu acho, a gente ficou até umas 4 da tarde, e a gente ficou, tipo, super cansada, e a gente esqueceu totalmente do que a gente tava fazendo. Então, acho que isso fez muita diferença, porque a gente chegou, jantou e foi dormir cedo. Aí, no outro dia, a gente tava super descansada e super tranquila. Então, acho que fez bastante diferença, sabe? Fazer uma coisa que não tivesse relacionada com a prova.
Ai, que legal. E Sofia, pensando nisso também na hora da prova, teve alguma coisa no primeiro dia que você falou bem assim, não, ó, vou fazer isso, vou seguir uma rotina dos anos anteriores. Tem alguma coisa que vocês fizeram de diferente na prova? Você começou por linguagens? Então, sempre quando eu pego a prova o primeiro dia pra mim é o pior dia. É o dia que eu mais tenho dificuldade, que tem textos enormes. Então eu sempre pego e olho o tema da redação. Quando eu abri o tema da redação, me deu um pânico, eu não fazia ideia do que era trabalho de cuidado. Eu fui aprendendo no meio da prova. Aí eu vi a redação, não fazia ideia, eu falei que eu não ia nem ver isso. Aí eu fui para as questões de linguagens, nas que tinham um texto curto. Aí depois eu fiz todas as de humanas, aí eu voltei para redação e depois que eu terminei linguagens. Aí deu tudo certo. Mas na hora da prova foi tranquilo? Você foi com seus pais, assim, que te deixaram lá? Minha mãe me deixou, mas foi um negócio porque eu fiz na Unic. Então é muito lotado. tipo, chega e vai, vaza, não dá tempo de a gente falar nada. Você fica conversando na fila. Aí na fila dos carros eu tava tremendo de nervosa. Eu fui acalmar, por incrível que pareça, quando eu sentei pra fazer a prova. Aí eu acalmei, aí me deu desespero quando eu vi o tema da redação, só que depois eu li os textos motivadores e eu fiquei tranquila. E você, Gustavo? Tem alguma coisa que você fala assim, não, isso fez diferença pra mim, ou não? Cara, eu acho que fez diferença só a questão... É que eu sempre tive bastante problema com a redação, então só focar na redação, eu acho que foi o que fez pra mim dar certo. Eu tava... Em questão do Enem, eu tava um pouco mais tranquilo naquele dia já, e acho que não teve muito problema. Só foi apertado no tempo, mas tá tudo certo. Mas deu? Isa? Igual a Sofia falou, pra mim o primeiro dia é bem pior que o segundo. Poxa, gente, como assim? Não necessariamente em questão de conteúdo, porque eu entendo a dificuldade do segundo, mas eu acho que de cansaço. É uma prova que me cansa, assim, umas 3 vezes mais. E eu não sou uma pessoa que consigo fazer a redação logo de cara. Então eu preciso, ter uma luz, assim, pra começar a fazer a redação. Então eu fiz igual a Sofia, eu olhei o tema, coloquei algumas coisas que vinham na minha cabeça e fui fazer outras questões. Aí quando eu tava meio cansada, assim, daquele mesmo assunto de questões, aí eu fui dar uma lida na redação, fui colocando o que eu ia usar, aí comecei a fazer. Mas eu acho que de estratégia, eu fui fazendo até eu cansado que eu tava vendo, sabe? E aí eu fui deixando que eu tinha mais dificuldade, que eu não conseguia entender o texto, por exemplo, pra depois. Que aí se precisasse, se eu não tivesse tempo, né, era uma coisa que não me afetaria. Legal. Vocês, assim, a gente faz muitos simulados no Notre. Vocês, a gente estava conversando no começo, vocês falaram que vocês são alunos azuis, né, que estão lá desde sempre. Vocês acham que essa rotina que a gente cria, que vocês reclamam e falam que é estafante, de algum modo, ela não foi, na verdade, benéfica na hora da prova? Definitivamente. Definitivamente foi benéfica, né? Sim. Vocês cansaram, mas chegou lá, foi melhor. Falei um pouco sobre isso, porque uma das coisas que eu me lembro de vocês reclamarem é: por que fazer simulado no domingo à tarde, no horário do Enem? Vocês acham que isso foi um benefício? Sim, foi porque quando a gente tem simulações reais de como é a prova que a gente vai fazer, a gente tem uma noção, principalmente para controlar tempo, que é o maior problema, eu falo, em relação ao Enem. Muita gente tem muita dificuldade, eu fui uma dessas pessoas que não sabia conciliar a redação com, sei lá, no segundo dia as questões de matemática. Então, simular provas como se realmente fosse fazer a prova real é muito bom para ver em relação ao tempo, em relação a como o corretor vai te tratar na hora da prova, em relação a como é a dinâmica da prova, porque o sistema SAS ele faz igualzinho como é. Então, isso definitivamente faz uma grande diferença, você fica mais preparado. Cara, eu acho que se eu tivesse que escolher alguma coisa que fez mais diferença foi isso, realmente. Eu acho que você tá lá e simplesmente tá preparado para tudo, nada te pegar desprevenido, assim, foi uma coisa que me pegou na FUVEST e que no Enem eu não senti. Porque na FUVEST eu não tinha focado muito em preparar, então acabou que algumas coisas eu tive que ir me adaptando lá, percebendo na hora da prova, e no Enem não, eu já
sabia tudo que podia acontecer, tudo como ia acontecer e como que eu ia lidar com isso. Então acabou que, por causa disso, eu só foquei em realmente fazer a prova. Não tive que pensar em nada mais. Eu acho que, sem dúvidas, depois do momento que eu comecei a realmente fazer tanto os simulados que substituíam nota, quanto as provas no domingo, eu comecei a ter muito mais noção e ter muito mais resistência, porque eu acho que eu só realmente saía depois que eu terminasse. Porque eu acho que a gente tá mais tranquilo, assim, como não tem pressão de nota e era só bonificação, tem muita gente que faz e aí no horário que tá livre já sai. Só que aí eu coloquei na cabeça que eu só ia sair depois que eu terminasse, eu comecei a conseguir até fazer a prova mais rápido. E aí no Enem, por mais que eu tivesse muito cansada, dentro da sala eu consegui ficar até o máximo que eu precisei. Então eu acho que fez muita diferença, e eu acho que principalmente em resistência. Caramba, isso é muito legal que vocês estão falando, porque às vezes o aluno lá, ele não entende isso. Você está no terceiro e vocês mesmos no começo, Deus, eu escutava, porque vocês estão vendo como faz uma grande diferença, que é isso. É isso que você falou, o corpo físico preparado, essa resistência para a prova, ela é uma prova de resistência. Ter bastante texto, por exemplo, né? Aquela professora de interpretação que enfia texto pra caramba na prova, mas faz muita diferença por conta disso. Você vai se habituando a uma prova que é extensa. Ela é uma prova extensa, não tem como a gente negar isso. Ela vence pelo cansaço, às vezes, né? E vocês conseguiram vencê-la, né? Na verdade, foi o oposto. Foi a prova que venceu vocês, né? Foram vocês que foram melhores. E eu acho que isso faz toda a diferença. Além disso, uma coisa que a gente percebe, que a gente tenta fazer, né? É um momento também de muita emoção para vocês, que estão lá desde sempre. Que é uma despedida também, né? Vocês estão lá, pá, desde sempre a Isa vai ser para ela esse ano, né? Se preparar. Tem essa coisa das emoções, que vem à tona também, essa emoção de agora que eu vou fazer da vida, e o despedir daqui. Vocês acham que teve alguma coisa nesse preparo que vocês sentiram que, poxa, isso me deu também um direcionamento, ou algo que vocês mesmos acham que deveríamos ter dado atenção a essa questão das emoções? Como é que vocês veem isso? Como é que foi para vocês essa coisa assim, também tem a festa de formatura, a aula da saudade, as despedidas. Eu não lembro, no caso de vocês, foi tudo pós-Enem, né? Olha, eu não participei de quase nada. Aí, isso que eu ia perguntar, vocês participaram? Eu não participei. Você participou? Foi tudo pós-Enem, né? Acho que foi tudo só depois. Acho que foi, tudo só depois. Eu não lembro direito. Mas assim, há alguma coisa assim que vocês acham, poxa, emocionalmente falando, eu acho que isso a gente, sabe, precisa ajustar ou não? Deu um encaminhamento que foi legal? Teve alguma coisa assim que vocês falam, olha, isso foi bacana? Desde sempre, o Notre Dame sempre teve um suporte emocional muito bom em relação a muitas coisas. Então, acho que no terceiro ano, que é o pior ano, não ia ser muito diferente. Então, a gente sempre, em todas as palestras de auditório lá que a gente teve, cada professor que ia dar o discurso, principalmente o Danilo, dava muito discurso em relação à pressão do vestibular, foi muito bom. De certa forma, a gente precisava ouvir aquilo em algum momento. Eu acho que lidar com isso pra mim, foi... Acho que eu só nunca tinha pressa pra lidar com essas coisas. Eu acho que deixar acontecer e na calma, acho que foi o que me ajudou muito. Não deixar desesperar, sempre tinha apoio lá, né? Então eu nunca, me sentia assim, abandonado, desolado, sem chance. Sempre, se eu precisasse, tinha alguém, não precisava se afobar, tava tranquilo. Sempre teve esse ambiente em volta, então eu acho que por essa parte do Notre aí sempre teve dispostas a deixar a gente só focado no estudo mesmo. Dá medo, Isa? Você a pergunta é diferente. Dá medo esse ano? Você tem medo dessa despedida também? Ou não? Eu tenho um pouquinho. E eu acho que no meu caso é um pouco mais particular, porque eu não sei como era pra eles, mas eu não decidi ainda o que eu quero fazer. Nossa. Nossa. Sério? Então, tipo assim, todo mundo fala, mas você ainda tem um ano e tal. Mas no meu caso, que quero fazer vestibular, eu não tenho até, por exemplo, dezembro ou novembro. Eu tenho até no máximo agosto, que é quando as inscrições do vestibular fecham. Então, acho que isso pra mim tá sendo
a maior pressão, sabe? Mas dos professores eu nunca senti nada de, tipo, pressão. E eu acho que até que eles aliviam um pouco isso. Eu acho que eles, igual a Sofia falou, com... não palestra, mas com os discursos que eles dão de apoio, ou até com as conversas, tipo, pra dar uma descontraída no final da aula, faltando, tipo, uns 2 minutos, acho que faz total diferença. Mas me dá um pouco de medo, assim. A ansiedade faz parte ali desse processo, né? Ainda mais o seu, agora tem que escolher. Eu achei que você já soubesse mais ou menos onde você queria. Eu sei mais ou menos aonde, mas não tenho ideia ainda. Mas vai chegar lá, vai chegar esse momento e vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Amém. Tá no caminho, né? E ainda, nessa nossa conversa inicial aqui, vocês estavam falando também sobre, né, que agora vocês estão tudo bem, os dois, né? Você não. Vocês estão tudo bem, vocês aprovaram, você ainda não. E vocês estão descansando, curtindo, né? Enfim. Vocês acham que isso faz também, assim, é uma descoberta para vocês de que, olha, agora eu já passei, tá tudo bem. Em casa rolou pressão? Eu não queria entrar nisso, mas rolou, Gustavo? Um pouquinho. Rolou um pouquinho? Sério? Eu acho que meus pais falavam, mas não falavam, porque eles queriam muito, eles estavam junto comigo nessa, entendeu? Então eu acho que não uma pressão muito negativa, mas porque eles queriam tanto que eu passasse, que eu acho que eu senti um pouco dessa pressão, mas acho que nunca foi algo que foi muito grande assim, então me atrapalhou, sabe? Rola pressão, Isa? Nenhuma. Eu acho que às vezes até por isso que eu não decidi, que nunca me cobraram nada de ter que decidir, falaram também que tava tudo bem, que se eu entrasse e descobrisse que não era aquilo que eu queria, que eu podia trocar, que não era pra vida toda. E também nunca falaram que eu tinha que fazer algum curso em específico. Às vezes até brinco, a minha mãe fala, mãe, pelo amor de Deus, fala o que eu tenho que fazer pra decidir logo. Decida por mim, mãe. Gente, alguém decida por mim. Tá, e aí, se vocês fossem dar uma super dica pra quem tá hoje lá no 3º ano, o que você não pode deixar de fazer? Aquilo que é obrigatório em termos de estudo, o que vocês diriam que é? Definitivamente para fazer prova antiga. Fazer as provas anteriores? Sim, e corrigir os erros. E corrigir. Quantas questões vocês faziam, assim, por dia? Assim? Por dia? Tinha dia que eu embalava, tipo, muito, que eu fazia 100, 80 questões no dia. Caraca. Só que tinha dia que eu não tava nem aí, que eu fazia, tipo, 30, 20. Então dependia muito, vai do meu humor. Eu me respeitava muito em relação a isso. E fazia de todas as disciplinas? Não. Não? Eu normalmente fazia mais das que davam mais pontos. As que eu menos fiz foi linguagens. Que porque a TRI, porque a TRI da linguagens é muito baixa. Qualquer pessoa que quer fazer ENEM hoje tem que ter total conhecimento do que é a TRI, porque você precisa saber diferenciar as questões fáceis das difíceis e as matérias, as áreas que dão mais pontos. Matemática e redação são as áreas que você mais consegue ponto. Então foi essa que eu foquei desde o início do ano. Então eu sempre focava muito mais em questões de matemática do que linguagens, que a TRI normalmente é um pouco mais baixa. Mas vocês sabem por que é mais baixa ou não? Vocês têm alguma ideia por que é mais baixa? Eu assumo que seja pela maior quantidade que as pessoas em geral acertam são nas linguagens, né? Exatamente. Ela tem uma média alta. E aí, matemática tem uma média baixa. Então, o TRI, ele funciona como se essa média fosse um ímã que vai puxar a tua nota, né? Então, o que acontece? A média em linguagens é mais alta. Porque a pessoa que está, sei lá, fora da escola há muitos anos, ela não sabe o que ela quer fazer, e ela acha que a prova de linguagens ela consegue. E é leitura, então é a prova que ela faz no primeiro dia. Às vezes até mais que a redação, né? Mas é por isso que ela tem esse TRI. Mais pessoas fazem, mais pessoas tentam acertar. E no caso a gente teve uma prova fácil. Vocês sentiram isso do ano passado? Senti. A gente teve uma prova fácil. Isso fez as notas ficarem aparentemente mais baixo, mas faz muita diferença para quem vai fazer uma prova concorrida, tipo Gustavo, medicina.
A gente estava conversando lá fora, você acertou 39, né, de linguagens. Ele acertou a mesma quantidade de questões no primeiro e no segundo dia. Esse é o ponto, né? Mas faz muita diferença para quem vai fazer um curso concorrido, acertar bem, na verdade, de todas, né? Esse é o ponto, de todas. E ciências humanas, ciências da natureza, linguagem. Na verdade, quem quer um curso concorrido não vai ter como, né? Ele vai ter que... Não tem como fugir. Não vai ter como fugir. Quem quer, sei lá, medicina só, no caso, vai ter que fazer isso. Mas faz uma diferença, dá um upgrade também. Você acertar 39, 40, perto do TRI. Eu sei que você fazer 39, 40 de matemática vai aparecer uma nota bem mais alta lá. Só que pensa que muita gente vai estar tentando 39, 40 em matemática. Porque tem esse raciocínio. Então você tem que ter um diferencial. Você vai ter que fazer o 39, 40 de matemática e vai ter que fazer 39 de linguagens. Então, tipo, na verdade, vai ter que rolar. Você fazia exercício de tudo? Cara, eu fazia de tudo, só que eu tinha proporções, né? Obviamente eu dava aquela atenção para exatas, né? Para essa área do segundo dia, porque obviamente é o que, querendo ou não, você tem, é obrigatório, é obrigatório. O mínimo, entendeu? E eu acho que esse negócio de exercícios é uma coisa que eu fui me adaptando com o ano, né? Mas na parte final do ano também, que ela falou, fazer por volta aí de 100 exercícios também. 100 por dia também? 100 dias, 100 dias? Já fazia na aula, fazia à tarde, e aí essa questão de... Uma matéria que também que eu gostava de fazer exercício era geografia, mas aí era por preferência minha, eu acho, e uma coisa que às vezes me atrapalhava também, porque fazer exercício onde você se sente confortável é bom até certo ponto, né? Então, tem áreas que você é pior que você tem que dar aquele foco. Eu acho que eu não tenho nenhuma dica pro terceiro ano. Você tá no terceiro ano, Mas uma coisa que fez muita diferença pra mim ano passado foi respeitar o meu sono, no sentido de não passar do horário. Legal. Então eu coloquei uma meta de que eu queria dormir todos os dias até as 10 horas. Assim, eu passava, mas não muito. E também eu via muita gente estudando, por exemplo, de madrugada. Isso é uma coisa que eu ouvi uma pessoa falando, tipo... Eu acho que a frase que me falaram foi não descobrir um santo pra cobrir outro. E faz total diferença. Porque você dormir tarde pra ficar estudando, você tá fazendo duas coisas mal. Estudar e dormir. Mas você estudar cedo, você acaba fazendo só uma coisa. Que você, tipo, não estudou. Então é só um lugar que você tá pecando. Porque você fazer a prova tendo estudado mal e cansado, você pelo menos tem que fazer descansado, sabe? Eu acho que ter dormido cedo e não passado fez total diferença. Legal, não, isso é real. Tá descansado é uma coisa que eu acho que é fundamental. Vocês usavam um calendáriozinho? De, assim, tipo, hoje eu fiz biologia. Eu tinha cronograma de Sério? Você tinha um cronograma? Tipo, resolvi questões de biologia, então amanhã eu não vou fazer. Você não? Não, eu fazia baseado nas aulas, na real. Porque como eu não visitava a teoria muito, eu fazia baseado o que eu aprendi hoje. Eu priorizava muito o que eu tô vendo agora e depois eu via o atrasado, entendeu? Eu acho que pelo fato de eu não gostar muito também de ver teoria, era melhor pra mim. Você faz isso, Isa? Assim, tipo, não, já resolvi biologia essa semana. Semana que vem eu vou volto a fazer. Agora eu vou fazer química, fazer matemática. Mais ou menos. O que me falaram, assim, muitos professores foram falando no início do ano o que era bom a gente fazer, dando dica e tal. E uma coisa que eu tô testando é focar mais não pela prova, mas, por exemplo, essa semana tem prova de matemática e ciências da natureza. Aí o meu foco maior durante essa semana é matemática e ciências da natureza. Aí semana que vem tem prova de linguagens e humanas, aí eu foco mais em linguagens e humanas. Pra mim tá dando certo, mas igual o que ele falou, eu acho que uma coisa que me atrapalha um pouco é ficar um pouco na minha zona de conforto, fazer mais exercício das matérias que eu gosto. Então é uma coisa que eu tô precisando me desapegar um pouco e fazer exercício de matérias que eu me canso mais, que eu não gosto tanto. E não faziam pensando na prova, né? Vocês faziam? Fazia, Sofia? Pensando na prova do Notre? Não, tanto que a minha nota no Notre Dame era de 7. Não pensava na prova. Você também não? Não, pra mim a prova... Vocês não figuravam, vocês dois, lá entre os 5 melhores da sala? Não, acho que eu nem entrei, eu acho. Sério, Gustavo? Eu também não entrei nenhuma vez. Eu só
lidava com a prova como se fosse uma lista de exercício, assim, de tarde. Eu não... Sério nem importava mesmo? muito Era isso. só a média. Eu dos usava a dois. prova só pra ver o tempo que eu ia fazer a questão. Aham. De resto, se eu tirasse 6, tava ótimo. Tava ótimo. Normalmente eu ficava também 7, 8 ali. Às vezes É, não, eu mas ainda tem. vejo algumas turmas mais imaturas pedindo, faz revisão pra prova. Eu olhei, cara, é terceiro ano. Não dá. Pra ser bem honesta, a gente manda com muita antecedência todos os professores as provas. E como os simulados são muitas questões, a gente não lembra exatamente tudo. Eu falo, o conteúdo é aquele que eu coloquei lá. Eu nunca nem vi o conteúdo, o calendário de conteúdo. É, e eu, honestamente, eu falo, eu nem lembro quais foram, mas a gente tá na aula 6, então possivelmente deve ter sido tudo. Sabe, é uma coisa assim, o conteúdo é o que tá lá, a gente manda com antecedência. Não dá pra, nesse ano, estudar só pra prova, né? Que legal saber que vocês nem figuravam lá entre os 5. O Gustavo tá aqui e a Sofia também, e, né? Que bacana saber isso, assim. E tem mais alguma coisa que vocês queriam, assim, falar para os alunos? Ó, quem tá lá no Notre, você, Gustavo, um monte de gente, de aluno de primeiro ano, me perguntando, mas quem que era esse menino? Eu acho que é por isso, você não figurava entre as figurinhas carimbadas, assim. Mas quem que é esse menino? E você é uma ídola para um monte de menina do primeiro ano, e elas ficam falando assim, se eu fosse a Isabela, eu não estava mais na escola. Eu falo, você estava onde? Já estava na faculdade. Eu falo, mas como você estaria na faculdade? Não sei, minha mãe compraria um diploma. Eu falo, gente, que coisa assim mais, né? Sem sentido. Mas tem alguma coisa além que vocês gostariam de falar, assim, para essa galera que está no terceiro ano? Não tem uma coisa que eu quero falar, tipo, mensagem motivacional, mas uma dica... É um seu momento coach, Sofia, Não. vai lá. Mas uma dica que eu fiz, e, tipo, eu faço isso desde o segundo... Não, desde a metade do primeiro ano do ensino médio, realmente fez muita diferença e a maioria das pessoas não conhece, que é estudar por flashcard. Que muita gente não sabe como utilizar a ferramenta, como fazer, mas eu acho que vale muito a pena buscar para ir atrás, porque você perde muito tempo, sei lá, fazendo resumo, fazendo mapa mental. O flashcard você só responde, aquilo ali é muito bom, sei lá, para decorar a fórmula. É muito bom. Porque eu tenho muita dificuldade em decorar a coisa, flashcard fez muita diferença na minha vida. Dá uma explicada pra galera o que é esse flashcard. Basicamente, eu usava o Anki, eu não sei se tem outros, mas é um aplicativo. Eu usava no computador, mas eu sei que tem para celular, mas eu acho que no iPhone é pago. Que você, basicamente, você tem a possibilidade de colocar uma pergunta e embaixo você coloca a resposta e ele funciona com revisões espaçadas, que é muito importante para quem vai fazer um vestibular, porque não cai só o que você está estudando agora. Então, assim, toda vez que você coloca a pergunta lá e a resposta, quando você vai revisar aquele card, tá lá a pergunta e você meio que tem que responder. Aí quando você responde, se você errou, aí você marca. Se você errou, acertou e tal. Conforme você mais erra as questões, mais esse flashcard aparece todos os dias pra você. Quanto mais você acerta, menos ele aparece. Então é conforme os seus erros, que é todo moldado pra você. Você que monta, você que faz, então você coloca o que você quiser. Que massa, muito bom. E você, Gustavo? Uma dica, assim? Uma dica? Acho que aproveitar o tempo na sala de aula. Eu acho que o ambiente da escola é um ambiente que não tem igual. Eu acho que estudar na escola é muito diferente de estudar em casa, estudar em outro lugar. Quando você está na escola, não só com os amigos, mas o fato dos professores também. Cara, os professores lá no Notre, eles têm uma atenção muito legal. E, tipo, aquele ambiente é um ambiente que eu nunca encontrei igual para estudar, entendeu? Então, eu acho que aproveitar esse tempo em sala de aula, não desperdiçar ele, cara, fez a diferença mesmo. Isa, você já pegou 2 dicas aqui, mas você pode dar, porque a galera do primeiro ano te admira pra caramba. Primeiro, nono. E o pior é que eu acho que eu não vou falar nada novo e eu vou reforçar o que os dois falaram. Porque isso que a Sofia falou é real e faz muita diferença. Eu fazia isso sem saber que eu fazia isso. Porque no segundo ano você começa a ver química orgânica e dá uma assustada. Porque
de cara, você já tem tudo. Tipo assim, 20 funções, aí 3 nomenclaturas de cada uma. E eu comecei a colocar, tipo, post-it. E aí eu dobrava o post-it e comecei a colar no meu quarto inteiro. Então, na frente eu colocava, por exemplo, álcool. E aí, atrás do post-it, eu colocava como era um álcool. Aí, por exemplo, tava passando, aí tava na porta do meu banheiro. Eu ia entrar no banheiro, eu olhava, tinha que falar pra mim mesma e depois conferia. Com o tempo, eu parei de fazer isso porque eu já tinha decorado. Aí, depois eu fui conhecer os aplicativos e comecei a usar, e faz total diferença. Eu acho que isso é muito bom, principalmente para ciências da natureza e matemática. Eu acho que talvez, tipo, geografia não ajude tanto, história, em assuntos específicos, mas biologia, que são nomezinhos muito específicos, que você tem que ir no decoreba mesmo, faz muita diferença. E o que ele falou, pra mim, é tipo, o principal, prestar atenção na aula e não levar dúvida para casa. Porque quando você está realmente prestando atenção na aula, você percebe que, por mais que você saiba o conteúdo inteiro, às vezes tem uma coisinha que você não sabe, alguma informação nova, e não ter vergonha de, tipo, pedir ajuda, sabe? Que esse é um momento de você estar errando, né, na sala de aula. Eu acho que esse lance do SISU, não sei, né, Gustavo? É uma dúvida, inclusive, hoje, eu dando aula no terceiro ano, numa turma, eles me pediram para abrir, fiquei abrindo, mostrando para eles nota de corte, eu ficava pensando, gente, não faz diferença nenhuma. E assim, eu falei, tá, Gustavo, fez diferença? Você foi olhar nota de corte antes? No começo do ano você foi olhar, tá, a nota de corte de medicina no ano passado foi X, eu tirei X no segundo ano, eu preciso aumentar 200 pontos esse ano, não vou conseguir, vou desistir. Você chegou a fazer isso? Cara, no começo do ano, pra ser honesto, eu nem entendia dessas coisas. Então eu nem olhava, e eu acho que foi até melhor, assim, porque é uma coisa que você vai pegando a noção, o quanto você vai fazendo as provas antigas, fazendo as provas do SAS, aí que você vai ter uma noção de quantos acertos dá mais ou menos quanto na TRI. Quando você pega essa noção, que é interessante você ver que você sabe mais ou menos o que está acontecendo na tela ali. Porque você olha na nota ali na tela e quando você não entende, você vê que não significa muita coisa. E acaba, às vezes, até desmotivando. Já mais pro final ali, você sabe mais ou menos quais áreas você tem que dar tanta importância, quanto, tipo assim, por exemplo, eu em linguagens. Eu acertei até uma boa quantidade. Eu acho que o bom disso foi que a linguagem não puxou minha nota para baixo, entendeu? Eu acho que... E essa questão, ter essa noção mais ou menos de até quando você tem que saber, até que você tá bem, quanto que falta, o que você tá acima da média, o que você está abaixo, esse ajuste acontece mais pro final mesmo. Pro começo não fez diferença mesmo. Eu acho que não faz mesmo, como professora. É uma coisa assim, eu abri porque eles pediram, eu quero ver qual é a nota de corte, qual é a nota de corte em Cuiabá, qual é a nota de corte no Rio Grande do Sul. Beleza, a gente abre, pode pegar, fazer uma tabela, medicina em todos os lugares. Isso tem pronto na internet, inclusive. Mas é porque eles acabaram de receber quem fez, treineiro a nota deles. Aí é o nervoso, você entendeu? E eu ficava pensando, porque não faz a diferença, que é legal que você está falando isso. Né? E você falou lá fora, a gente estava batendo um papo, que você foi mal no segundo ano, né? Foi muito mal. Tem gente ali que está desesperado, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte, porque foi mal no segundo ano. Não, né, Gustavo? Eu acho que muito pelo contrário, tem que sonhar mesmo, não tem jeito. Eu fui muito mal e eu tava sonhando igual, pra mim, você não pode, entendeu, deixar isso cancelar seus planos, entendeu, quase. Eu acho que muito pelo contrário, você tem que, se foi mal, apaga e vambora pro próximo. Apaga e vambora pro próximo, é isso, e eu acho que vocês falaram bem de várias questões, do esforço, da quantidade de questões a serem resolvidas das provas passadas, né? E deixa eu ver o que mais. Você achava possível entrar direto no terceiro? Você achava impossível? Pra ser honesto, quando eu tava no dia da prova, que ali eu comecei a achar, talvez dê, mas no ano na hora, inteiro, fazendo a prova, olhando e falando, caraca, isso aqui fácil demais. Não, tá louco. Não, pô, eu não tava perdido na hora dela. Que eu falei antes, né, como eu já tava preparado, eu já não tava perdido. Como eu vi que eu não tava perdido, não tava nervoso, tava conseguindo resolver, eu comecei naquele momento a falar, tá, eu não posso deixar isso me abalar e continuar focado, porque no meio da prova começar a sonhar não dá, não tem tempo. Volta, né? Mas durante o ano inteiro eu acho que sinceramente, que nem eu falei, eu tava sonhando só. Eu não tava preocupado se ia se tornar realidade ou não, eu tava só focado em tentar realizar.
o sonho e dar meu máximo. E deu certo. Que bom, porque é uma coisa assim, vocês falaram, é bem focado para ele, mas é porque é uma quantidade de notas, às vezes, que a gente fica olhando e fala, poxa, absurdo, né? Absurdo conseguir tudo isso, absurdo, mas não é impossível, né? É uma coisa que às vezes eu, como professora de terceiro ano de ensino médio, me deixa triste ver gente falar assim, é impossível entrar direto do terceiro para medicina. Lógico que é possível, gente. Não é só você que está aqui, já tiveram vários ali que entraram direto no terceiro ano. Então, é super possível você conseguir entrar para o curso mais concorrido. É o que você falou, não deixa de sonhar, mas também não deixa de lutar pelo sonho, né? Que eu acho que essa foi a grande dica de vocês três aqui. Não dá para não lutar pelos sonhos. A gente tem que trabalhar, né? Esse sucesso vem, mas ele vem depois de trabalho. Eu acho que é isso, né? Não sei se vocês querem mais alguma coisa, falar mais alguma coisa. É isso. Gente, eu agradeço demais ter passado esse tempo com vocês, tá? Foi, assim, um prazer revê-los, né? Eu perguntei de você pro seu irmão até esses dias. Ele falou que roubou caneta sua. Já tô te avisando. Essa parte ela corta. Né? Não, eu falei, olha que legal que você tá com dura. material, Gabriel, né? Mas que bacana vê-los, assim. Fiquei muito feliz com o resultado de vocês, né? De todos. A gente tava em treinamento quando começaram a sair os resultados. E aí a galera vinha e vinha um, e vocês mandavam mensagem para um professor, e vinha outro e falava, acabou o treinamento da irmã, tadinha, com a gente comemorando e falando, caraca, que massa. E aí veio alguém e falou assim, pô, eu não sei para quem você mandou mensagem, Gustavo. Falou, e o Gustavo passou para medicina, e alguém falou isso, e a gente... Porque a gente sabia do Irã, a gente falou, poxa, 2 resultados excelentes, né? O Irã e você, e a galera que entrou para direito foram vários. Eu ia te perguntar, mas Nem em off, fala. qual é a sua emoção de você vai continuar estudando com a Maria Heloísa? Tô brincando. Não, com ela foi, tipo, massa. Agora, tem outros que eu nem sabia que estudava no Notre ainda, que entrou pra direita. Aí ficou meio... Vão ser todos amigos, vão fazer trabalhos em grupo agora. Tomara. Né? Mas é isso, foi um prazer, Isa, assim, um prazer também estar aqui. Que bom que você falou de dicas de estudo, a galera do primeiro, nono, que fala, meu Deus, eu não estaria lá, e a sua resiliência Do de terceiro vocês, também tá? fala. Quer dizer que formou agora. Que não estaria lá. Né, Eu tenho um monte de amiga que estudando. te idolatra. Aí eu falo, eu sou amiga dela. Aí, ó, tá vendo? Tô ficando até Mas tímida é. agora. Não, mas é que é uma referência e a gente tem, né, certeza de que vai dar tudo certo esse ano. Amém. Né? Como deu pra ele, você vai estar descansada também, voltando ano que vem, né? E vocês, sucesso. Obrigada. Não se esqueçam, né? Uma vez azul, sempre azul. Sejam alunos diferenciais ali na faculdade, participem, sejam Pode excelentes, deixar. tá bom? Valeu, gente. Obrigada para quem escutou aí. Beijos e até a próxima.